Trump tem exatamente essa vantagem, por isso alguns o apreciam. Ele não mente como os antecessores, mas afirma ser um predador e querer o petróleo. Os franceses gastaram cerca de 8 bilhões, os alemães 80 bilhões para a Ucrânia. Como é possível termos um governo tão desajeitado que já não conhece mais os próprios interesses do povo, mas só despeja dinheiro na Ucrânia e acha que isso é muito heróico? Isso é simplesmente inacreditável, porque o resultado é apenas morte e destruição. É uma pena que não tenhamos mais nenhum estado na Europa do porte de um Charles de Gaulle ou de um Willy Brandt que defendiam os interesses europeus e diziam isso aos Estados Unidos. Helmut Schmidt também fazia parte disso. Até aqui e não mais. Infelizmente, só temos puxa-sacos, como Donald Trump chamou seus amigos da Europa. Senhor Lafontaine, estou animado para a conversa. Que bom tê-lo aqui. Com muito prazer. Senhor Lafontaine, estamos em janeiro de 2026. Venezuela, Groenlândia, tarifas de importação, apagão em Berlim. Em todo lugar, se ouve que 2026 será mais difícil do que 2024 e 2025 juntos. Antes de mergulharmos em todos esses abismos, o que ainda lhe dá confiança atualmente, depois de mais de 80 anos de experiência de vida? Confiança talvez não seja o termo correto, mas eu tento analisar a situação atual. E há uma melhora significativa em relação ao ano passado. A melhora consiste no fato de que as duas maiores potências nucleares, os russos e os Estados Unidos, estão conversando e negociando entre si. Isso, para mim, reduz o risco de uma guerra nuclear na Europa. E, para mim, também é uma melhora significativa o fato de que o genocídio na faixa de Gaza foi desacelerado. Ele não para. Isso também é uma melhora significativa. Fora isso, Trump se comporta como um elefante em uma loja de porcelana na política mundial. E isso vai continuar assim. O senhor já viu muitos presidentes dos Estados Unidos irem e virem. Donald Trump é um descontrolado irracional ou ele simplesmente traz à tona, de forma brutalmente honesta, tudo o que sempre existiu no Ocidente? Antes era apenas embalado de forma mais educada ou disfarçado com algum tipo de marketing moral? Sim, a última opção está correta. Isso começou quando ele renomeou o Departamento de Defesa para Departamento de Guerra, porque os Estados Unidos nunca precisaram se defender, para falar a verdade. Mas, ao longo de sua história, eles travaram inúmeras guerras pelo mundo todo e venceram a guerra da propaganda. No sentido de que, no hemisfério ocidental, acreditava-se que os Estados Unidos eram uma potência pacífica, que lutava apenas por liberdade e democracia. Sempre foram guerras por petróleo e zonas de influência. Sei lá, são simplesmente como na Venezuela, saques feitos pela maior potência militar do mundo, e Trump tem essa vantagem. Por isso, alguns até o apreciam, porque ele não mente como seus antecessores, mas diz: eu sou um predador, eu quero o petróleo. Não gosto da palavra Schadenfreude, mas nas últimas semanas achei a cobertura da mídia muito divertida. Acho que estão nos mostrando um espelho agora. Porque todas as grandes narrativas das últimas décadas, seja a educação, seja a mídia, seja a liberdade, seja a democracia, seja finanças, todas estão desmoronando de alguma forma. Será que ainda existem as grandes narrativas ocidentais, nas quais acreditamos por décadas? Ou você iria tão longe a ponto de dizer, o caos atual é o fim do grande auto-engano ocidental? Sim, com certeza é o fim do auto-engano do pós-guerra. Porque no pós-guerra havia esse conto de fadas, digamos assim. Os Estados Unidos estão na Europa para nos proteger e para nos defender do comunismo soviético. Mas a verdade simples era que os Estados Unidos estavam na Europa para manter sua esfera de influência, para ter suas bases militares lá e para conter a concorrência, que na época era a União Soviética. Esse era o verdadeiro motivo deles. Mas isso não soava tão bem. Tinha que ser dito. Eles estão aqui para a nossa proteção. Agora, até mesmo os atlantistas mais ferrenhos, como eles mesmos se chamam, estão começando a perceber que isso nunca foi verdade. Sempre foi absolutamente claro que um Trump ou qualquer outro jamais colocaria em risco o destino das cidades dos Estados Unidos apenas para evitar uma guerra nuclear na Europa. Eles só colocariam suas cidades e seu país em risco nuclear se fosse uma questão de sobrevivência, mas não por causa da Europa. Isso sempre foi um conto de fadas que foi contado. As tropas dos Estados Unidos estão aqui justamente para manter a influência dos Estados Unidos e os países europeus são mais ou menos vassalos dos Estados Unidos. Isso não mudou até hoje. Jürgen Todenhöfer escreveu:
puxa-sacos são tratados como puxa-sacos, sobre a postura da Alemanha diante dos Estados Unidos. Se olharmos para o nosso comportamento na OTAN, será que um país que não se leva mais a sério ainda é levado a sério? Não. Claro que não, porque aqueles que pensam nas categorias da política de poder só podem desprezar os alemães. Já que você mencionou Jürgen Todenhöfer, que faz um trabalho admirável pela paz, ele fez recentemente uma proposta sensata, mas ninguém lhe deu atenção. Ele disse: aqueles que fazem parte da Comissão de Defesa ou do governo deveriam revelar se possuem ações de empresas de armamentos. Porque quem comprou ações da Rheinmetall há alguns anos agora viu o valor multiplicar por 20. Isso qualquer um pode calcular. Se uma pessoa rica investiu 100 mil, agora ela tem 2 milhões. Então, faria sentido que houvesse sempre um pouco de transparência nisso, mas quando se trata de puxa-sacos. Infelizmente é assim. Políticos do poder, e isso inclui Trump, definitivamente só entendem a linguagem do poder. Eles até respondem um pouco à bajulação, mas no final das contas o que importa é a linguagem do poder. Só Trump foi mais elegante, disse puxa-saco, o que é um pouco mais polido. Agora eles acabaram de mencionar o chanceler das armas, Friedrich Merz. Por que o nosso chanceler se esquiva de forma tão consistente em vez de simplesmente mostrar firmeza? Isso realmente não consigo explicar. Também não conheço bem o Sr. Merz para conseguir entender isso. Mas justamente depois que um tribunal federal determinou que o gasoduto, o mais importante da Alemanha, ou seja, o Nord Stream, foi explodido pelos ucranianos. E ao mesmo tempo se vê que esse Merz aprova créditos de 90 bilhões, onde a Alemanha tem que pagar a maior parte, para entregá-los ao sistema corrupto da Ucrânia, com o resultado de que a corrupção e o enriquecimento próprio, que é descarado, continuam infinitamente na Ucrânia. E só pessoas pobres têm que morrer por isso, dos dois lados. Então isso não faz mais sentido. Acho que não existe governo no mundo que daria bilhões para um país que destruiria a principal linha de infraestrutura. Mas é preciso olhar os números. Os franceses gastaram cerca de 8 bilhões com a Ucrânia, os alemães 80 bilhões. Como é possível termos um governo tão desastrado que já não conhece mais os próprios interesses do povo, mas só despeja dinheiro na Ucrânia e acha que isso é muito heróico? Isso é simplesmente inacreditável, porque o resultado é apenas morte e destruição. O senhor esteve na política por décadas. O senhor realmente acredita que há outros motivos por trás dos políticos alemães? Que talvez eles estejam se beneficiando do conflito nos bastidores? Isso é possível. A corrupção não se limita aos Estados Unidos. Por exemplo, que Trump agora está se beneficiando. É de conhecimento geral que Biden enviou seu filho para a Ucrânia anteriormente. Ele fazia parte de um conselho de administração e recebia $600 mil por ano sem fazer nada. Tivemos o secretário de Estado de Habeck. Agora ele também está nessa empresa de gás. Se outros estão se beneficiando, eu não sei. Só estou dizendo, a corrupção não está restrita aos Estados Unidos. No fim das contas, aqui, o que importa primeiro são as decisões políticas. Não acredito quantos bilhões estão sendo desperdiçados na Ucrânia. Quando vejo que as aposentadorias aqui são muito baixas, quando vejo que as pessoas muitas vezes não têm condições de pagar o aluguel, ou quando vejo agora, atualmente, que a parte que as pessoas em casas de repouso precisam pagar é de 2.500 euros ou mais e elas não conseguem pagar, em algum momento os filhos acabam tendo que ajudar. Estamos desperdiçando bilhões inacreditáveis na Ucrânia, porque simplesmente eu nem sei como chamar as pessoas que estão atualmente no governo. Senhor Lafontaine, vou ler uma breve mensagem do secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, divulgada recentemente por Donald Trump. Senhor presidente, querido Donald, o que você conseguiu na Síria é inacreditável. Aproveitarei minhas aparições na mídia em Davos para destacar seu trabalho lá, em Gaza e na Ucrânia. Estou decidido a buscar avanços sobre a Groenlândia. Mal posso esperar para vê-lo, seu Mark. Isso não é subserviência em estado puro? Isso já não é mais diplomacia. Não, isso é subserviência em estado puro. Mas hoje li alguns artigos dizendo que a mídia, afinal, precisa escrever alguma coisa e acaba avaliando dessa forma. Esse homem é muito habilidoso e pode parar o Trump. Vejo isso de forma diferente. É uma pena que não tenhamos mais na Europa um estadista do porte de Charles de Gaulle ou Willy Brandt que defendiam os interesses europeus e diziam isso aos Estados Unidos. Helmut Schmidt também fazia parte desse grupo.
até aqui e não mais. Infelizmente, só temos puxa-sacos, como Donald Trump chamou seus amigos da Europa. As exceções são, por exemplo, o primeiro-ministro da Hungria, o primeiro-ministro da Eslováquia ou até o espanhol que agora diz: não, eu não vou fazer 5%, nós não temos esse dinheiro. E ele acha tudo isso um exagero. E então também diz: sim, quando os russos atravessarem os Pirineus, ou seja, ele zomba. Isso vai demorar um pouco. Mas os chamados países centrais, os grandes países, competem entre si para puxar o saco. Mais uma vez, citando Donald. O senhor já viu, em sua carreira política, um presidente dos Estados Unidos agir tão abertamente conforme suas próprias regras? Então, ainda existe decência na diplomacia ou não existe mais? Está sendo completamente ignorada. Por exemplo, agora, publicar um SMS que era dirigido a ele. Não, isso ainda não presenciei, acompanho quase todo o pós-guerra. O primeiro presidente, Eisenhower, era um general relativamente íntegro, mas ele também tinha algumas coisas na ficha. Dizem, por exemplo, que ele aprovou o assassinato de Mumbas. Só para citar um exemplo. Quem eu admirei foi Kennedy. Ele fez um grande discurso pela paz pouco antes de ser assassinado. E eu ainda admiro muito Jimmy Carter, principalmente depois que ele deixou o cargo e não estava mais sujeito às pressões do cargo. Ele viajou pelo mundo tentando mediar e promover a paz. E esse também é um homem que expôs sem piedade as fraquezas dos Estados Unidos. Ele mesmo disse: os Estados Unidos são uma oligarquia com corrupção sem limites, ou seja, um governo dos bilionários. E quando olhamos para o gabinete de Trump, é exatamente isso. Como você disse na sua pergunta, Trump tem uma característica refrescante. Ele não mente mais de forma tão descarada sobre os motivos, embora, claro, ele continue mentindo o tempo todo. Mas ele não mente mais tão descaradamente sobre seus motivos e diz: eu quero o petróleo. Ele não diz: eu quero libertar o povo da Venezuela. Isso é o que o diferencia. Os outros todos teriam dito que querem libertar o povo de lá. Agora, os gastos militares nos Estados Unidos vão aumentar de 900 bilhões para cerca de 1,5 trilhão. E em todo lugar, eles mencionaram rapidamente: austeridade, crises e só se fala de paz. O que isso diz sobre a agenda real? Quero dizer, guerras, goste-se ou não, são antes de tudo um negócio altamente lucrativo. Sim, esse é o ponto. Já há muitos anos, comentaristas nos Estados Unidos dizem que a indústria de armamentos controla mais ou menos o Congresso e o Senado. Em cada distrito eleitoral são feitas doações da indústria de armamentos aos deputados e aos senadores. E é por isso que temos esse orçamento militar insano que não tem a menor justificativa em termos de proteção dos Estados Unidos. Isso é pura loucura. Eles sempre aprovam esse orçamento insano de armamentos. E para quem entende do assunto, é sempre importante lembrar que a expansão para o leste da OTAN foi imposta pela indústria armamentista dos Estados Unidos, mesmo quando a política dos Estados Unidos já não queria mais isso. Eles tinham prometido não expandir a OTAN, mas aí a indústria armamentista criou um comitê. Isso saiu na primeira página do New York Times e disseram: precisamos expandir a OTAN. E claro, eles tinham em mente que assim iriam ganhar dinheiro, ou seja, conseguir seus contratos. E no final das contas, eles aceitaram conscientemente que isso levaria à guerra. Podemos dizer assim, a indústria armamentista dos Estados Unidos queria a guerra e conseguiu. Aqui na Alemanha e na Europa contamos outros contos de fadas. Em alguns momentos, eles citaram a Venezuela. A prisão de Maduro foi considerada muito precisa, principalmente em comparação com o Iraque ou a Líbia, onde milhões de pessoas foram mortas ao mesmo tempo. O senhor diria que estrategicamente Trump foi certeiro aqui? Eu não sei o que aconteceu lá. Eu só estaria especulando agora. Sempre aparecem notícias de que havia conexões até mesmo com o Palácio Presidencial, que houve envolvimento da CIA. Todo mundo sabe que na América do Sul isso já foi comprovado centenas de vezes. A CIA está envolvida em golpes e outras coisas, que eles subornam pessoas e sei lá mais o que. O que exatamente aconteceu lá eu não sei. Mas a missão, claro, foi descarada. Trump, com a mentira de que estaria combatendo o tráfico de drogas, simplesmente afundava barcos de pesca sem qualquer respeito pela lei. Isso era típico do Trump e é um exemplo da brutalidade dele. Você imagina um Maduro no exílio, talvez na Rússia, Catar ou outro lugar? Para mim, a prisão dele pareceu bem suspeita. Após ser preso, ele passou pelas catacumbas dizendo: "Feliz Ano Novo". Além disso, não parecia estar ferido ou algo do tipo. Sim, eu não sei. Como eu disse, eu também não entendo tudo isso, só entendo do ponto de vista geoestratégico.
Os Estados Unidos buscam dominar a América do Sul e seus recursos naturais, e Trump tem o grande mérito diante da opinião pública mundial de dizer isso sem rodeios, de forma que nossos atlantistas não possam ficar falando de liberdade, democracia e sei lá mais o quê. Sempre foi uma ousadia em relação à Venezuela dizer: vocês administraram tão mal, pode até ser que eles tenham administrado mal, e provavelmente foi assim mesmo. Mas eu queria ver o que aconteceria na Alemanha se os alemães não pudessem mais exportar, se não pudessem mais importar petróleo, se não pudessem mais fazer negócios no sistema bancário internacional. E então a nossa prosperidade cairia rapidamente. E aí talvez alguém de fora dissesse: ah, como os alemães são burros, eles não sabem administrar a economia. Você acabou de expressar isso muito bem, e isso é completamente ignorado pelo público, como no final das contas, os venezuelanos sofreram com a política de sanções dos Estados Unidos. Sim, o que pouca gente sabe é que sanções também significam assassinato. Houve uma análise financeira sobre isso, na qual, entre outros, Jeffrey Sachs também participou, e ele disse o seguinte: essas sanções tiram a vida de cerca de 40 mil pessoas. E isso é fácil de entender se a gente imaginar que, em situações críticas, os doentes simplesmente não recebem os medicamentos necessários. Isso também é resultado das sanções, então eles morrem mais cedo, como foi dito. Os números são controversos, mas afirmam que no Iraque, por causa das sanções, 500 mil de crianças morreu pela falta de medicamentos. E aí perguntaram para a famosa senhora Albright: isso valeu o preço? E ela disse na época a frase terrível: sim, valeu o preço. E isso foi numa época em que os verdes sempre convidavam essa pacificadora para estudar política externa com eles. Mais tarde, Joschka Fischer trabalhou com ela em empresas de consultoria. Se você olhar para todas as investidas predatórias dos últimos 1 ou 2 anos, isso é uma bomba atômica. É muito provocativo. No final das contas, não é o único escudo protetor para se defender de interferências externas e ser considerado soberano. Vocês destacaram bem os contratos antes. Parecem valer só para os fracos, enquanto os poderosos têm sua própria ordem. Sim, isso já foi dito muitas vezes. Se Saddam Hussein tivesse uma bomba atômica, os americanos não teriam invadido. Ou Gaddafi ou qualquer outro que se queira citar. E o pequeno ditador da Coreia do Norte pensa assim: isso está se espalhando pelo mundo todo. E também está sendo discutido na Europa a ideia de ter uma força nuclear europeia. O argumento contrário é: eu me sentia mais seguro na época de Willy Brandt e Gorbachev. Ou seja, na época da política de paz, da boa vizinhança e da amizade. Isso continua sendo, para mim, a melhor forma de defesa. Infelizmente, os responsáveis em Berlim e na Europa não entendem mais isso. Se tivéssemos relações como na época de Willy Brandt com os russos, nem precisaríamos falar sobre essas coisas. E nesse sentido, é inevitável que uma discussão como essa aconteça. Quando só se fala sobre armas, dizem: as armas nucleares são as armas que precisamos ter, justamente para que um Trump, ou seja lá quem for, não possa nos chantagear. E é por isso que os franceses têm armas nucleares e é por isso que os britânicos têm armas nucleares. No entanto, a longo prazo, eu defendo uma aliança franco-alemã há muito tempo, justamente para dar mais peso à Europa. Porque eu acredito, há muito tempo, que com tantos países sob o guarda-chuva da União Europeia, raramente se consegue algum tipo de consenso sobre qualquer coisa. Isso é o que a história até agora tem mostrado. Mas uma aliança franco-alemã seria uma possibilidade. O potencial econômico industrial é tão grande quanto o da Rússia, e por isso também se pode construir uma defesa adequada. Sendo que eu sou um defensor das chamadas armas de segundo ataque, ou seja, armas que são estacionadas no mar em submarinos. Isso foi muito discutido nos anos 80. Assim, não teríamos essa discussão absurda sobre mísseis de médio alcance e mísseis hipersônicos na Alemanha, bem no meio da densamente povoada Hessen. Só posso dizer que apenas idiotas que não têm a menor ideia sobre tecnologia militar podem inventar algo assim. Se quisermos ter uma defesa contra mísseis e potências nucleares, precisaríamos de capacidades de segundo ataque garantidas na Europa. Essa era mais ou menos a estratégia de Charles de Gaulle, que como general entendia mais do que os políticos posteriores. É quase certo que outros países ricos em recursos, como Argélia, Catar e Arábia Saudita, logo entrarão na lista vermelha. No fim, eles não têm o poder de dissuasão de uma bomba atômica. Sim, claro, isso foi dito desde o início e o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares é uma prova disso.
que justamente as potências, as superpotências, simplesmente quebram tratados, elas não cumprem. Isso também faz parte da trilha sonora da política de poder. O que nos importam os tratados? Nós não seguimos isso. Ele foi feito nos anos 60 e depois disso eles já deveriam ter iniciado negociações de desarmamento e negociações de desarmamento com o resultado de que as armas nucleares fossem significativamente reduzidas. Em vez disso, elas foram tecnicamente aprimoradas. O número foi um pouco reduzido, mas elas se espalharam. Você mesmo citou os países. Onde está a linha vermelha, Sr. Lafontaine? Como China e Rússia reagirão? Agora o Irã está na lista, depois Venezuela e Cuba. Em algum momento, não vai sobrar nenhum país dos BRICS que seja forte o suficiente para ficar ao lado da China e da Rússia. Sim, isso naturalmente não dá para dizer com exatidão, mas é fato que até mesmo um Trump sabe que não pode peitar a Rússia e a China. Isso traria uma ameaça existencial também para os Estados Unidos. Já vimos isso na guerra com o Irã, quando eles de repente pararam. Isso não foi necessariamente ideia do Netanyahu. Ele é um daqueles que, quando se trata de guerra e assassinato, não consegue lidar e é irresponsável. Mas ele foi parado em algum momento. Também só posso especular sobre isso e levar em consideração as reportagens da imprensa, porque a defesa dos iranianos e a reação deles foram mais fortes do que se esperava. E ainda hoje se especula que os iranianos têm um potencial significativo de mísseis. Israel não pode se dar ao luxo de continuar colocando seu próprio território em risco. E também houve acordos. Foi relatado que os russos forneceram mísseis de defesa ao Irã. Então isso está em andamento, porque, por exemplo, os chineses compram a maior parte do petróleo iraniano. E agora Trump vai lá e diz: sim, eu quero conquistar o Irã e tirar essa fonte de petróleo dos chineses. Isso certamente levaria a conflitos significativos. Nesse sentido, eu diria que a linha vermelha de que eles falaram provavelmente foi tocada, mas essa é apenas a avaliação de um observador. Há uma tese de que a Groenlândia é vista não só pelos recursos naturais, mas também como possível espaço futuro sem leis, para supercentros de processamento, infraestrutura de IA e poder digital. Isso é teoria da conspiração, Sr. Lafontaine? Ou é simplesmente o próximo passo lógico da política de poder global na era digital? Isso não é teoria da conspiração, porque essas ideias já circulam no Vale do Silício. Aí, entre outros, Peter Thiel, o famoso investidor, também é associado a isso, mas há outros, eu não lembro de todos os nomes de cabeça que estão envolvidos, mas há uma série de bilionários que naturalmente também cultivam uma espécie de megalomania e imaginam esse tipo de coisa. Uma ilha onde não há governo e onde eles, como posso dizer, mais ou menos livres de qualquer lei, fazem o que querem. Mas eu acho que ainda estamos um pouco distantes dessa visão. Na estratégia de segurança nacional dos americanos sob Trump, forças como a AfD são consideradas parceiras dos Estados Unidos. Com eles, é mais fácil fragmentar a Europa e forçá-los à submissão. O que nos espera nos próximos anos se Trump realmente tentar dividir a Europa? Bem, isso também é frequentemente atribuído a Putin. E o dividir para conquistar sempre foi uma política dos Estados Unidos. Sim, é aquela famosa citação do presidente Truman ainda durante a época da guerra, simplificando: se os russos vencerem, ajudamos os alemães, e se os alemães vencerem, ajudamos os russos. Essa era a fórmula. Isso também pode ser lido no New York Times, foi resumido nessa fórmula, justamente o divide et impera, dividir para conquistar, e os Estados Unidos sempre fizeram isso. Basta lembrar da frase de Rumsfeld, de que ele prefere fazer acordos com a nova Europa, ou seja, com os estados bálticos, Polônia e assim por diante, e não com a velha Europa. Naquela época, eram os alemães e franceses que discordavam dos Estados Unidos, ainda nos tempos de Chirac e Schröder. Foi aí que isso surgiu. Ou seja, o divide et impera é padrão na política dos Estados Unidos. Quão realista o senhor acha um governo de centro-direita em 2029 com a CDU como parceiro júnior? Isso é definitivamente uma possibilidade. Só que esse tema é realmente um tema na Alemanha. Ou seja, o sistema partidário alemão já não funciona mais. Também porque a CDU não é mais cristã. Os social-democratas não são mais sociais. Os liberais não são mais liberais e os verdes não são mais verdes. Sempre digo, eles acham que as guerras ajudam o meio ambiente. E os esquerdistas já não são mais de esquerda.
Com a CDU eu posso fazer isso facilmente. A CDU não pode simplesmente apoiar guerras, mas isso é algo que a CDU precisa resolver internamente. Os social-democratas se orgulham quando conseguem implementar um nível de aposentadoria que é um dos piores de toda a Europa e onde a lei, no início, ainda inclui um corte nas aposentadorias. E eles justamente acabaram com o maior legado do SPD após a guerra: paz e reconciliação com a Rússia. Os liberais tinham uma ministra da Educação que queria punir professores que se mostraram rebeldes em uma resolução. Isso realmente não tem mais nada a ver com liberalismo. E como eu disse, já falei sobre os verdes, eles também nunca precisam passear na floresta. Porque você pode imaginar o que isso significa para a natureza quando há turbinas eólicas funcionando na floresta, e para os animais. Eles simplesmente fogem de lá. Mas eu sempre digo nas conversas, os verdes nunca estiveram na floresta e a esquerda faz política de identidade. Agora vou me referir a Brecht, o filósofo. Assim, a sociedade é dividida em diferentes grupos. Mas isso também pode ser evidenciado na linguagem de gênero. A senhora Reichenegger é uma mulher que realmente goza de simpatia entre os jovens, porque ela se apresenta de forma muito habilidosa, mas se ela se colocasse diante dos funcionários, como eu fazia antigamente, e dissesse: queridos colegas, todos ficariam confusos e diriam: essa velha perdeu o juízo. O que você acha que vai realmente mudar na política prática aqui na Alemanha se o AfD passar a governar junto? Além da retórica, você acha que eles vão agir de forma mais dura na questão da imigração? O que as pessoas na Alemanha vão sentir? Vai ficar mais autoritário? O que acha? Isso eu não posso dizer com certeza. Também é preciso observar o desenvolvimento dentro do AfD. O partido não é homogêneo. Existe ali essa ala, simplificando, a ala pró-OTAN. Tem os alemães do leste, que defendem posições políticas que eu considero corretas em termos de política externa. Por exemplo, boas relações com Washington, com Moscou, com Pequim. Essa é a única política sensata e que também defendem o fim da guerra na Ucrânia e assim por diante. E quando o Schluri esteve recentemente no leste da Alemanha em março, ele também falou besteira. Deveríamos buscar novo equilíbrio com a Rússia. Fiquei satisfeito e pensei, será que ele finalmente entendeu? 3 dias depois ele estava na Polônia e fez novamente um discurso inflamado. Então, o que o AfD faria em nível federal? Ela menciona 70% do nível da aposentadoria, algo importante de lembrar. Depois, a senhora Weidel fala em 5% do produto social bruto para gastos militares. Isso, é claro, para um político municipal, estadual e federal experiente, é totalmente absurdo. Isso nunca vai funcionar. Então, o que eles fariam, eu não sei. Eu já era a favor há muito tempo, assim como era antigamente com os verdes ou com a esquerda, com o PDS, de envolver a AfD no governo estadual. Mas é provável que a CDU espere até a AfD formar um governo sozinha em algum lugar da Alemanha Oriental. Aí veremos o que conseguem em um governo estadual. Ainda não é possível fazer muita coisa. O que se chama na AfD de sua característica especial ou sua marca principal. E no nível federal, eu não me arrisco a fazer uma previsão agora. Até agora, os que excluem a AfD, ou seja, políticos e jornalistas, também fizeram de tudo para tornar a AfD cada vez maior. Eles ainda não perceberam isso. Então, se eu fosse um membro da AfD, eu seria grato aos políticos e jornalistas alemães. Senhor Lafontaine, para finalizar, nos dê 2 recomendações bem concretas de ação para alcançar clareza e soberania neste mundo tão louco, caótico e agitado. Primeiro, quero fazer uma sugestão que precisa ser implementada urgentemente quando vemos essas pessoas malucas no poder. Precisamos de um mecanismo de destituição por referendo nas constituições estaduais e em nível europeu. Acredito que se tivéssemos isso, Merz não poderia continuar por muito mais tempo. E também essa insuportável von der Leyen não poderia continuar em nível europeu. Então precisamos de uma retomada dos valores. Agora quero falar sobre o Estado de Direito. O Tribunal Constitucional agora é composto por 3 da CDU, 3 do SPD, 1 do FDP e 1 dos Verdes. Isso não pode continuar assim. Eles agora decidem se vão recontar os votos da aliança Sarah Wagenknecht, se ela atingiu ou não os 5%. Ou seja, a confiança no Estado de Direito está se deteriorando atualmente. Basta olhar para as histórias em nível europeu, onde pessoas são sancionadas e praticamente declaradas fora da lei só porque têm uma opinião diferente. Isso é inacreditável.
Essas duas senhoras no topo da comunidade europeia, somadas aos ministros das relações exteriores, que espero que não estejam todos no mesmo nível intelectual de Wadeful. Mas isso é horrível. Eles estão destruindo o pensamento europeu, que justamente se baseia em liberdade, liberalidade e democracia. Agora eles dizem que eu devo lhes dizer algo sobre como se pode trabalhar no futuro ou o que se pode fazer. Eu sempre digo esclarecer, não desistir e justamente lutar pelos seus objetivos. E eu tenho uma sensação de que aos poucos agora, especialmente também graças a Trump, começa uma reflexão sobre isso. Se talvez precisemos aprender novamente a defender nossos próprios interesses e, falo conscientemente agora, os interesses da nossa própria população. Então, com os 90 bilhões, dos quais a Alemanha certamente terá que pagar mais de um terço novamente, que esse MERS agora prometeu de novo. Com esse dinheiro, poderíamos resolver muitas coisas. Penso nas aposentadorias ou nos cuidados de saúde que agora estão sendo deixadas de lado, simplesmente por causa de uma política totalmente sem sentido. Só é preciso imaginar $500 bilhão para armamentos. Isso mostra claramente o caminho que a política alemã está seguindo atualmente. Mas eu acredito que ela mesma está começando a criar obstáculos. Chega um ponto em que não dá mais para continuar, porque o que estão dizendo, tipo bilhões absurdos para armamentos, bilhões absurdos para a Ucrânia, mas aí não há cortes, ou quase nenhum corte nas aposentadorias e em outros benefícios sociais. Isso tudo não fecha a conta. Em breve haverá uma correção. Senhor Lafontaine, o que faz para se encontrar? Passa muito tempo ao ar livre ou na natureza? Sim, mas eu também leio muito. Quando leio livros interessantes, sempre estou em um outro mundo. E eu fico feliz por ainda aprender algo novo todos os dias. Muito bem colocado, Senhor Lafontaine. Foi uma honra conversar com o senhor. Continue sendo alguém que constrói pontes, uma boa pessoa, e não apenas alguém que segue a próxima narrativa conveniente. Ansioso pela próxima conversa. Eu também agradeço.